Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Efésios capítulo de número 5, versículo 1. Efésios capítulo de número 5, versículo 1, 2, 3 e 4. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Eu vou ler o versículo 3 na minha tradução aqui, que é a NVI, só para dar uma contextualizada. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Você achou o olho, irmão? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu quero pedir agora, Pai, que o Teu Espírito receba todo louvor, Pai, todo governo, todo domínio, que o Senhor possa fazer, Pai, conforme está no Teu coração, que os desígnios do Senhor para esta noite possam ser manifestos, Pai, na nossa vida. Nos acha com a Tua palavra e cura o nosso coração, Pai. Repreenda desde já toda a obra do diabo, Pai. Toda perturbação, todo enfrentamento espiritual que caia por terra no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, porque precisamos ouvir a Sua voz pela Tua palavra. Então que não haja distração, Pai, que não haja, Pai, nada que nos roube, Pai, daquilo que o Senhor tem a falar. Nos conduz no caminho mesmo da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Sexualidade é um tema complicado para a igreja, porque a igreja ela tem uma compreensão muito pequena do que o ser humano é. É por isso que há muitos tabus. Se para a igreja há uma questão muito complicada de falar de sexualidade, o mundo então nem se fala. Por quê? Porque sexualidade é um assunto que parece que dói aos nossos ouvidos. Nós assimilou muito sexualidade com pecado. E os pecados sexuais nós trata talvez com um rigor maior. E é por isso que a gente é tão desinformado acerca de sexualidade. E hoje nós vamos falar sobre isso. O tema hoje é pureza. Fala pureza. Mais alto, pureza. Isso. E o que é alguma coisa pura? O que é alguma coisa pura? Sem mancha, imaculada, que não tem mistura. O que mais? Que não foi contaminado. O que mais? Que não tem sujeira. Então, todas as coisas que nós vamos relacionar com pureza, nós estamos falando de algo limpo. Na tradução mais original vai falar de algo íntegro. Pureza está relacionado também com alguma coisa que é inteira. Ela é pura porque é inteira, não foi quebrada, não foi fragmentada, não foi fendida, não está trincado, está íntegro, também está puro. Amém? E em cima desse conceito, nós precisamos começar colocando uma plataforma. E a plataforma talvez é algo que vai mexer no nosso coração. Porque quando a gente fala de sexualidade, nós excluímos o fator criacional.
E por que o fator criacional? Porque para nós entendermos bem alguma coisa, a primeira disposição que nós precisamos ter é a sua origem. Porque se nós vamos falar de algo puro, que é sem sujeira, que é íntegro, sem mácula, que não está quebrado, não tem mistura, que não foi contaminado, nós precisamos saber quando isso foi criado. Na onde nós partimos para conversar do que estamos vivendo. Quem me entende diz amém. E aí a primeira pergunta que a gente faz de forma didática é: quem criou, irmão, sexualidade? Quem? Mais alto agora, fala, quem criou? Deus. Mas parece que nós atribuímos a sexualidade a quem, irmão? Ao diabo. Nós temos um discurso de que foi Deus que criou a sexualidade, mas vivemos com medo, mesma coisa se ela fosse algo do diabo. Porque se foi Deus que criou a sexualidade, para a sexualidade Deus tinha o que, irmãos? Fala, um propósito. Um propósito. Só que nós vivemos como se Deus, ele sugestionou a sexualidade, mas quem operou ela foi o diabo. Presta atenção. Deus cria o homem, e eu comecei falando isso aqui a quarta-feira. Deus cria o homem, conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então, conforme a imagem, vem primeiro, porque é isso que nós temos, a imagem. Dentro de cada ser humano, e hoje no mundo nós já somos quase 8 bilhões de pessoas, em 8 bilhões de pessoas distintas, não tem ninguém igual a ninguém, nem os gêmeos idênticos são iguais. Deus deixou escrito nele aquilo que nós chamamos na teologia de imago Dei, que é a sua imagem, é a imagem da criação do homem. Na humanidade está a impressão digital de Deus, tem a imagem de Deus em você e em mim. Quem me entende diz amém. E aí, segundo, é aquilo que Deus queria que fosse para além da imagem, que fosse para a nossa questão subjetiva, que fosse para aquilo que é imaterial. Deus colocou dentro de nós o que, irmão? A semelhança. E semelhança, imagem, fala daquilo que é físico, que é visto, que é palpável, que é tangível. Semelhança fala de artigo subjetivo, fala de valores, fala de princípios, fala de padrão, fala de estabelecer alguma coisa imaterial. É aquilo que nós chamamos de subjetividade humana. Quem me entende diz amém. Se ficar muito técnico, você levanta a mão, irmão. Fique em paz. Amém? Quando Deus cria, aí Deus pega e chama esse homem. E a Bíblia faz uma afirmativa. E qual é a afirmativa? Fala assim, macho e fêmea os criou. Aí, é nessa palavra que Deus deu o start. Do que, irmão? Da sexualidade. O problema é que nós vamos entender sexualidade só do umbigo para baixo e do joelho para cima. Nós vamos conversar sobre sexualidade, nós vamos falar sobre relação sexual e não de sexualidade. E são duas coisas extremamente distintas. Por quê? Porque a sexualidade, ela não está relacionada pelo ato físico, de um encontro. Sexualidade está falando de uma condição que Deus colocou dentro de nós. Quando Ele nos criou, Ele coloca na base da nossa identidade, Deus coloca a sexualidade. É em cima da sexualidade que Deus vai construir o ser humano. Quem me entende diz amém. Por quê? Porque é por meio da sexualidade, vivendo ela de forma
sadia que o homem vai conseguir, primeiro, refletir Deus. A imagem e a semelhança tem um propósito de refletir Deus. E como que nós refletimos Deus? Por meio da nossa identidade, a nossa vida. Então Deus, quando cria o homem macho e fêmea, Deus está se expressando por meio da sua sexualidade. Está dando para entender? Então, em primazia, em primeira instância, a sexualidade era para revelar quem? Deus. Em segunda instância, era para a gente ter conhecimento de nós mesmos pelo rosto do outro. O ser humano só consegue ter consciência de si por causa da visão do outro. O outro me enxergando vai gerar em mim uma consciência de mim mesmo. Quer saber como que isso é tão poderoso? É um conceito filosófico, mas é tão poderoso. Me fala aí, agora, como é que é seu rosto? Descreve teu nariz para mim. Como que está teu cabelo agora, irmão? Sobrancelha. Fala para mim. Está vendo que é como por um espelho? A gente olha e parece que a gente não lembra do nosso próprio rosto. Por isso que quando Deus nos cria com a visão para frente. Para enxergar quem, irmão? Por isso que quando a Bíblia diz que Adão viu, ele falou, rapaz. Aí a gente costuma falar que ele fez aquela poesia de açougue, né? Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Adão se percebe a partir da visão da Eva. Quem me entende diz amém. Isso é lindo, tá, irmãos? O que eu estou te falando é lindo. É lindo. E isso acontece por meio da sexualidade. Como que a gente define sexualidade, irmãos? Eu trouxe escrito. Pensa que sexualidade é um baú. E nós podemos definir sexualidade em cima de 3 pilares. Quem me entende diz amém. Quais são esses 3 pilares que compõem a sexualidade? Primeiro, fala afeto. Sexualidade é também afeto. Segundo, fala comigo, desejo. Sexualidade também é desejo. Terceiro, fala, sexualidade é prazer. Sexualidade também é prazer. Como que se define sexualidade como sendo base da identidade? É da sexualidade que nós vamos ter afeto, desejo e prazer. Quando Deus cria Adão e coloca dentro dele essa matriz subjetiva, coloca dentro dele afeto, você é um ser afetivo, irmão. E nós costumamos separar que afeição é uma coisa e sexualidade é outra. Não, afeição é uma expressão da nossa sexualidade. Quem me entende diz amém. Desejo, aí a gente pega e coloca o desejo inteiro, sendo que sexualidade é só desejo. E aí nós pensamos que toda forma de desejo em nós, ela sai da sexualidade. E não é. Talvez seja desejo da compreensão, que não está relacionado com a nossa atração física, mas com a nossa compreensão das coisas. Quem me entende diz amém. E também nós vamos colocar prazer. E aí, aqui, irmãos, nós perdeu. Porque nós transferiu um aspecto da sexualidade e transformou nele num ídolo. A ponto de existir uma filosofia inteira escrita chamada hedonismo, que são aquelas pessoas que vivem cultuando, buscando e se entregando ao quê? Ao prazer. E aí fez do prazer um ídolo que precisa ser cultuado, adorado, vivido. Porque se a gente fizer algo que não nos dá prazer, o que a gente vai estar fazendo? Sofrendo.
Então a gente tem que viver de forma ferrenha em adorar um Deus que é um ídolo, que é o Deus prazer. Só que eu e você, nós estamos debaixo de uma condição inferior. Quem me entende diz amém, irmãos. Está dando para acompanhar? E qual que é a nossa condição inferior? A nossa condição inferior é que nós todos aqui fomos afetados, fala, pelo medo. Fala, nós fomos afetados pelo medo. Presta atenção comigo. Quando Adão peca, e quando eu falo Adão, eu estou falando de Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê, irmão? Hã? Não. O que foi a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Isso. A primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram, eles se viram de que forma? Fala nu. Mas eles estavam vestidos? Adão e Eva estavam vestidos? E como é que eles agora se percebem nu? Então aqui nós precisamos trabalhar, irmãos, um aspecto da sexualidade, e principalmente da natureza humana, que é o conceito de nudez. O conceito de nudez. Porque se eles não estavam vestidos, e o pecado deu para eles a concepção de que agora eles estavam nus, mas qual que era o estágio anterior que eles estavam? É fazendo pergunta para o texto que o texto começa a falar conosco, para nós descobrir de onde foi a nossa queda. Sabe o que fez eles perceber que estava nu? Porque a partir da queda, eles começaram a ter o que, irmão? Da sua nudez. Fala, medo. Começaram a ter vergonha da sua condição original. O pecado estragou a nossa visão de nós mesmos na presença de Deus. Nudez ali não fala só de roupa, nudez fala de transparência. Nudez fala de ser alguém íntegro na presença de Deus. Quando Adão e Eva chegavam na presença de Deus, na virada do dia, nu, como é que era a relação dos dois, irmãos? De Deus com Adão e Eva? Fala, transparente. Porque Adão era nu. Deus olhava nele e não tinha nada, irmão, que estava escondido. Por isso que ele não tinha do que se envergonhar. Por quê? Porque Adão, na presença de Deus, ele era íntegro. De que forma? Íntegro na sua semelhança e íntegro na sua imagem. Não precisava se esconder de nada. Porque estava na sua condição original. Quem me entende diz amém. O pecado veio e trouxe para Adão uma quebra de relação. E quando quebra a relação, o pecado quebrou 3 níveis de relação dentro do homem. Quebrou uma relação teológica. Fala, relação teológica. Ligação do homem com Deus. Quebrou uma relação antropológica. O que significa isso? Quebrou um relacionamento dele com ele mesmo. E teve também uma quebra sociológica. Por quê? Porque Adão olhou e falou, é a mulher que tu me deste. Quebrou Adão com o outro. Então essa quebra na sexualidade, na existência de Adão, fez com que Adão tivesse vergonha de si. E quando a gente está envergonhado, o que a gente faz, irmão? Faz o quê? Esconde. Nada mais racional, irmãos. É nada mais visceral em nós, é se esconder da vergonha. E aí sabe o que Adão fez?
Vou falar para você ficar escandalizado. Adão virou um travesti. É triste, né, de pensar, né? Por quê? Porque Adão estava vestido da glória. E agora ele se traveste de figueira. Aí você olha em Adão, que era um homem, agora você olha nele, ele não é só um homem. Parece que ele é um homem, mas vestido de árvore. Quem me entende diz amém. Adão foi deformado. Foi travestido. E quando Adão é travestido, nós precisamos entender o conceito, irmão. Ele já estava pronto, Adão estava pronto. O pecado deformou ele. E ele tentou se resolver, fazendo o quê? Se travestindo. Adão tentou resolver o seu problema sozinho. E aí sabe de que forma que ele resolveu o seu problema sozinho? Nós costumamos pregar e brincar, irmão. É porque talvez é brincadeira, não pode ser. Nós começamos a tratar a humanidade com certo e errado. E nós não podemos tratar a humanidade entre certo e errado. Por quê? Porque isso aí é fruto da nossa queda. Por isso que a gente vai relacionar com Deus, parece que se a gente acertar, Deus vai fazer o quê, irmãos? Nos abençoar. E se a gente errar, aí Deus vai fazer o quê, irmãos? Nos amaldiçoar. Então não é uma relação de consciência, é uma relação de subserviência, é um escravo. Quem entende diz amém. Essa não é a nossa condição original. Por quê? Porque nem todo errado é pecado e nem todo certo é santo. E eu vou te provar isso. Me fala um errado que não é pecado. Escrever borracha com X. Escrever borracha com X está certo ou está errado, irmãos? Mas é pecado? E me fala um certo que não é santo. Pagar prostituta. Usou do serviço? Usou. Nada mais justo do que pagar. Agora, pagar prostituta é certo? É. Mas é santo? Não. Então, se nós tratar a vida entre certo e errado, em alguma instância nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser injusto. Principalmente dentro da sexualidade. Então, como que trata a vida, Rogério? Do jeito que Deus falou. Nós vamos tratar a vida agora entre bem e mal. É diferente de certo e errado. Amém? Então nós precisamos entender algumas coisas, irmão. A primeira coisa que nós precisamos realinhar é a nossa identidade, para depois tratar com o nosso comportamento. Se nós começarmos a realinhar comportamento sem tratar da identidade, sabe qual dia que nós vamos ter sucesso? Nunca. E por que eu estou falando isso? Porque se entrar hoje ali pelas portas, ou lá pelas portas da minha igreja, um transexual vestido de mulher, qual que vai ser o nosso esforço, Marcelo? É transformar ele num hétero. E não tem nada mais injusto do que isso. Não tem nada mais covarde do que isso. Porque o nosso esforço não é transformar um homem que está transvestido de mulher num homem que tem aspecto, arquétipo, comportamento e trejeito de um hétero. Não, nós tínhamos que transformar esse homem na sua imagem original.
Nós tínhamos que devolver ele para a sua condição original. E talvez a condição original dele não seja ser um hétero formado. E nem muito menos um homo formado. Seja fazer dele a imagem do Deus que o criou. Só que nós queremos trocar a roupa dele sem tratar com a sua subjetividade, que é o seu problema de identidade. Quem me entende diz amém. E aí eu te falo, é mais fácil trocar a roupa ou é mais fácil trocar a natureza? Por isso que nós tratamos com quem? Por isso que a nossa métrica é em cima do quê? Fala da aparência. Nós se escandaliza com o que, irmão? É com a aparência e não é com a natureza. É por isso que tem crente que vem para a igreja e tem cara de hétero, casado, tá tudo certo aí, tá com a aparência linda, mas a sua natureza ainda é do diabo, porque ele não nasceu de novo. Então a condição dele é tanto quanto condenatória, quanto alguém que está vestido de mulher. Quem me entende diz amém. Está vendo tanto que nós é preconceituoso? Porque se nós formos querer tratar de verdade, irmão, do que o texto do apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos ter essa plataforma como partida. Você já ouviu falar de sexualidade dessa forma? Já? Já estava instruído dessa forma? Então, é por isso que a gente é tão ruim de lidar com diferente. Irmão, não sou progressista, não sou, de forma alguma. Filosoficamente, teoricamente, eu não sou. Mas que nós é covarde na nossa forma tradicional, conservadora, de tratar, é covarde. Amém? Antes de tratar com o pecado, precisamos tratar com o que dá origem ao pecado. Quem aqui entende que a questão do pecado está resolvida? Ninguém? Está vendo tanto que a gente vai virando religioso? Porque a gente pensa que o pecado ainda não está resolvido. O pecado Jesus pagou, tá, irmão? O sangue dele foi derramado. Amém? O sacrifício na cruz foi feito, foi? O escritor aos Hebreus fala que de uma vez por todas o sangue dele foi derramado, a ponto de não precisar mais de sacrifício e nem dele ter que se sacrificar de novo. Por quê? Porque de uma vez por todas Jesus resolveu a questão do pecado. Então nós temos problema com o pecado, irmão? Tem ou não? Fala, não. Não. Se o nosso problema não é com o pecado, qual que é o nosso problema então? É porque antes do pecado existe uma distorção de princípio. Nosso problema não é com o pecado, nosso problema é com a ignorância. Que nós entendemos errado o que Deus falou. Antes de Adão e Eva cair, o que aconteceu antes, irmão? Está vendo como é que a gente lê pouco a Bíblia? Sabe o que aconteceu antes da queda? Vou contar para vocês. Um diálogo com o diabo. Na minha condição original, sabe o original? Não é aquele que nós compramos no Paraguai, Xing Ling, não. É aquele que vem com o selo do original, sabe? A etiqueta é diferente, sabe? O material é diferente, o design é diferente. É o selo do original. Quando nós éramos no selo do original, não tinha em nós o que, irmão? Fala, pecado. Então nossa questão não era pecado, era? E por que nós virou escravo, irmão? Porque o diabo distorceu em nós um princípio.
E o diabo é tão sagaz que ele pergunta para mim e para você: o que Deus disse? E se eu creio, Nayara, que se ele chegar aqui nessa noite e perguntar para essa igreja o que Deus disse, é poucas pessoas que vai saber. Por quê? Porque a nossa igreja não lê a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus disse. Eva sabia o que Deus disse. A Eva falou: Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Já estava estabelecido, estava ou não estava o princípio? O que o Satanás fez? Certamente que não. Então o diabo vem nos nossos púlpitos hoje, abre a Bíblia, irmão, e distorce o que Deus falou. Porque nem tudo que Deus falou é aquilo que ele disse. Mas tudo aquilo que ele disse é o que nós precisamos ouvir. Por isso que a Bíblia dá um conselho: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem me entende diz amém. Então, quando eu estou fazendo uma introdução, porque em 10 minutos eu falo de sexualidade. Eu estou fazendo uma condição para nós entender a nossa origem, irmão, de queda. Porque nós vamos tratar de um jovem que está com problema? Problema não. Um jovem que chegou na sua fase de início de maturidade. Sabe como é que nós trata? Como se ele tivesse endemoniado. Como se tivesse um cão no couro. Que agora ele fala: nossa, e agora o que eu vou arrumar? Meu Deus do céu, eu já fui jovem, irmão. E a minha juventude inteira eu passei fora da igreja, eu nem era crente, nem sabia o que era ser Jesus na vida. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Então é por entender pouco os princípios e conceitos que a Bíblia estabeleceu que nós vivemos de forma o que, irmão? Fala, errada. Aí a gente vai criando o que? Folha de figueira. Para esconder a nossa vergonha. E nós trata com vergonha aquilo que para Deus é o que, irmão? Fala, santo. 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 Até aqui, amém? Fechou? Deu para entender? Está elaborado aí na cabeça? Maravilha, vamos para frente. Então, se o homem está caído, Rogério, como é que nós vamos entender o princípio? Vou explicar de novo isso aqui. Já falei uma vez nessa igreja, mas precisamos falar de novo. O que devolve um homem caído a sua condição original? Se o nosso problema não é mais o pecado, o que devolve um homem caído a sua condição original? Quê? O perdão. E qual é a resposta que nós damos em cima do perdão? Quê? Não. Sabe qual que é a resposta que nós tínhamos que dar para o perdão? O que devolve um homem caído à sua condição original, fala comigo assim, arrependimento. É isso. Aí sabe o que nós fez? Ouviu o diabo mais uma vez. Porque aí nós pegou o arrependimento, Nayara, e colocou ele antes. E o perdão nós colocou ele na onde? Depois. Então nós temos agora o esforço de salvar Deus. Porque ele precisa do meu arrependimento para depois eu alcançar o quê? O perdão. Por isso que eu e você muitas vezes vem anos e anos na igreja e não devolve, irmão. A consciência não vem mais para a natureza original. Por quê? Porque eu preciso ficar me arrependendo. Porque senão Deus não me perdoa. E se Deus não me perdoa, eu estou o quê, irmão? Perdido, condenado. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus bateu lá e falou, Nayara,
eu preciso te salvar. Você deixa? Foi assim lá na sua casa, irmão? Ele te perguntou? Falou, nossa, você está perdido, eu preciso te salvar. Foi lá, Rogério, lá. Não. Ele olhou para mim quando eu ainda nem existia. E já me ofertou, irmão, um perdão. Era para você ter dado um glória. Você nem existia, irmão. Jesus olhou e falou assim, para esse que ainda vai nascer debaixo de condenação, eu estou dando para ele de graça perdão. Então, se eu já fui perdoado, o que eu tenho que fazer agora? Fala, me arrepender. E o que é arrependimento, irmão? Olha, é tantos princípios que eu estou falando aqui, que se a gente não assimilar, a gente vive uma vida de igreja espiritual, ó, escrava. Sabe o que eu preciso fazer? Arrepender. Sabe o que é arrependimento? Fala, metanoia. Mudança de mente. E como é que eu mudo a mente? Voltando a minha mente para aquilo que Deus falou a meu respeito. Está vendo tanto que é muito mais difícil tratar de natureza do que vestimenta? Irmão, você pode falar que nem Pedro falou. Pegar uma porca, dar um banho nela, colocar um anel de ouro no nariz dela. Você pode perfumar, perfuminho do Boticário, passa nela assim, ó. Passa nela. Você pode pegar e colocar aquele vestidinho feito assim à mão, de seda. Veste ela. Na hora que você soltar ela, o que vai acontecer? Vai pular, irmão, no chiqueiro e rolar. Quem me entende diz amém? Agora Jesus pega um bode e não dá banho no bode. Jesus pega um bode e transforma ele numa ovelha, irmão. Aí quando ele tira a mão, o que a ovelha faz? Dá amarrada que nem bode? Ela faz bé. É para você ter dado um glória. Por quê? Porque é aqui que aconteceu com nós. Eu sou caçula de 5 irmãos. Meu irmão, antes de mim, está ali. E depois eu tenho mais 3. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, o bonito do meu papai morreu. Deu um infarto fulminante nele. Ninguém me perguntou nada. E ele já era. Ficou doente na quinta. Internou na sexta. Morreu no sábado. Minha mãe, casada com ele. Primeiro homem, casou na roça. Vida inteira. Foi o primeiro homem dela. Foi o primeiro homem que deu beijo. Foi com ele que teve a primeira relação sexual. Casou, teve 5 filhos. 28 anos de casado, meu pai morre. Minha mãe entrou em depressão. Começo de depressão. Meus irmãos fechou na minha mãe. E eu era um menino, começando o princípio de adolescência. Lá em casa, Jesus nem passava perto. Nós nem tinha consciência de cristianismo. Era um catoliquinho mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? O papai foi embora, mamãe ficou meio doente, e aí como é que o bonito aqui cresceu, irmão, no seu fase de adolescência, juventude e início de virar adulto? Fala, no mundo. As questões básicas de valor, moral e ética, quem me ensinou, irmão? Fala, o mundo. Sexualidade, fala, quem me ensinou, irmão? Fala mais alto. E qual que é a cartilha do mundo para ensinar sexualidade? Fala assim, ó, pornografia. É isso. Pornografia é a cartilha do mundo para te ensinar sexualidade. E aí, como é que o bonito aqui aprendeu? Com a pornografia. Meus irmãos mais velhos tinham umas revistinhas debaixo do colchão.
Aí quando a tecnologia começou a chegar, aí ficou bem mais fácil, que aí nós entrava assim que nem um ninja dentro da locadora. Aí vocês lembram quando tinha locadora, que tem aquela fase que ninguém entrava, aí você ficava lá assim, ou ia numa banca, tinha que comprar uma revistinha, esconder, porque era aquela vergonha. Por quê? Porque ainda nós temos vergonha da nossa nudez. E aí eu fui doutrinado. Só que tem um problema, a cartilha do mundo, ela não ensina a natureza da sexualidade, que é, fala, a relação. Então a sexualidade, ela tem um propósito. E qual que é o propósito? Fala, o encontro. É a relação, irmão. Por isso que quando Deus fala que relação sexual só pode ocorrer dentro do casamento, não é porque está te privando, não, é porque quer te sem aprender, ele quer te ensinar que primeiro você tem que primeiro aprender o que é relação, comunhão, que é subjetivo, para depois manifestar a imagem. Quem me entende diz amém. O mundo nem ensina isso, o mundo fala o seguinte, não, irmão. Que relação o quê? O que nós temos que fazer é cultuar o prazer. O outro não é para se relacionar, o outro é para ser usado pela sua fome. Foi assim ou não foi? Eu não sei os que nasceram na igreja, mas eu que vim de fora, aí eu comecei a ter o quê? Relacionamento. Rapaz, mas não dava certo um. Porque a métrica é outra. Só que tem um problema. O pecado sexual, ele acontece, porém, ele não é ele não é um pecado que para, não, ele tem uma dinâmica. O que ele vai destruindo em você? A sua capacidade o quê? Relacional. Ele não vai diminuindo o prazer, não, ele aumenta o prazer, mas vai te fazendo cada vez mais insensível para a relação. Porque se relação sexual determinasse, se o ato sexual determinasse relação, não tinha nenhuma prostituta solteira. Quem me entende diz amém. E aí, irmão, com 20 anos, Jesus me salvou. E aí você pensa que Jesus salvou e fez assim, ó, pá, resolveu? Meu irmão, você não tem noção, tanto que eu tive uma juventude complicada na igreja. Porque aí você vem para a igreja e a instrução da igreja é, não pode, tá? Pode não. Pode não. Aí você pergunta, mas por que não pode? Aí a resposta vem, porque é pecado. E me fala uma coisa, irmão, sinceramente, por que é pecado responde alguma coisa? Responde. Então é por isso que nós temos 10 jovens aqui e 10 mil lá fora. Porque nós estamos dando resposta para a pergunta que eles nem estão fazendo. Quem me entende diz amém. Como é que a gente vai falar, Marcelo, de pureza, se os meninos nem conhecem o padrão que é puro? Como é que a gente vai exigir de alguém alguma coisa que você nem ensinou? Ele não sabe nem mais o que nós falamos, também não sabe. Você tinha que dar glória para uma igreja abrir um espaço para poder falar de sexualidade que nem está falando agora. Quem me entende diz amém. Depois que eu vim para a igreja, ao invés de me ensinar, sabe o que eles fizeram? Vestiram em mim uma roupa religiosa. Aí eu mudei meu jeito de falar, me arrumei minha roupa. Sabe a porca? Comprei uma Bíblia, agora está aqui debaixo do braço. Eu mudei as músicas que escuta. Eu mudei, tá. Mas só que na hora que soltava, o que acontecia, irmão? Não é assim que você? Você vem na igreja e a palavra vem te encontra, você sai daqui culpado e fala, Jesus, nunca mais. Nunca mais. O Senhor vai me dar graça, nunca mais. Aí você chega em casa, irmão. Tranca a porta. Celular na mão. E aí você vai resistindo com coisa que você vai ganhar. E aí sabe o que acontece? Perdeu o Playboy.
Mais um filme pornô. Mais uma masturbação. Aí o mundo vem e fala, irmão, você não precisa viver nessa culpa não, porque isso aí é saudável. Não tem problema nenhum, é até bom para o organismo. Aí você pega uma doutrina aqui e fala, rapaz, não pode porque é pecado. E o mundo fala, irmão, isso é natural, pega no você aí, ó. Claro que pode, isso é até natural. Quem que vai te ganhar, irmão? Eu queria que você fosse na onde eu vou. Meu irmão tá ali, ó, minha esposa, e nós vamos em um monte de lugar. Esse artigo aqui, ó, nas nossas igrejas, tá acabando. Então nós vamos na igreja hoje, nós tem as crianças que ainda o pai traz, porque ainda manda, e depois os casados para cima. Essa faixa etária aí de 12 até 20, 23 anos, está acabando da nossa igreja. Por quê? Porque nós trata como se estivesse doença. Quem me entende diz amém. Eu estou mentindo aqui, irmão? A culpa é de quem, irmão? Fala, é nossa. A culpa é nossa que não recebeu em casa e a culpa é nossa como igreja que não tem para ensinar. Eu estou te falando aqui porque é um assunto que eu quero falar, porque eu demorei muitos anos para aprender. Foi muita disciplina, foi muita vergonha, foi muita humilhação. Só eu sei o tanto de vezes que a minha alma foi rasgada, porque aí na igreja as meninas é coitadinha e os caras é o lobo mau. Ou não é assim? Eu nem sei te falar de que forma, quantas vezes eu fui humilhado, rasgado, irmão, afrontado, insultado, porque eu não sabia lidar com a minha sexualidade. Ou não é assim que a gente trata? E você acha que eu vim para brincar com você? Claro que não, eu vim para falar, claro, que a gente coloca um tema lá sobre pureza, fuja da imoralidade sexual, mas dá o conceito, mas não dá o ensino. Eu estou aqui como advogado. Dá um glória. Por quê? Porque eu apanhei demais. Até hoje, alguns irmãos da minha igreja, vou dar um testemunho rápido. Quando eu fui casar com aquela bonita ali, umas irmãs lá da minha igreja parou a minha sogra na rua. Eu falei, rapaz, não deixa essa irmã casar com aquele moleque lá não, aquele menino lá não, porque ele é destruidor de filha dos outros. Ele pega, usa e depois joga fora. Aí a minha sogra, que era uma santa, irmão do céu. Queria te contar o tanto que foi difícil. O tanto que foi complicado. E você acha que eu estou brincando com você? Quem me entende diz amém. É pesado, não é? É, não é? A partir de hoje não vai ser mais. É para você ter dado um glória. Sabe por quê? Porque quem colocou esse trem tudo de dentro de nós foi Deus. Quem pôs desejo dentro de você, irmão? Ele está com medo de falar por quê? Quem que pôs, irmão? Fala alto, foi Deus que pôs. Quem que pôs vontade dentro de você, irmão? Foi Deus, hein? Quem que pôs aí dentro de você a atração, irmão? Foi Deus. Fala para mim, quem que pôs dentro de você, irmão, afeto? Foi Deus. Aí você fica perguntando por que as nossas meninas aqui, ó, elas apaixonam para os caras lá de fora. Os caras chegam lá no Baruim, aí as meninas é santa, aí nós fica usando aquela questão, nossa, cuidado com o jugo desigual. E cuidado mesmo, só que nós só fala isso, cuidado com o jugo desigual. Quantas perguntas eu recebo lá de jovem, lá quando eu e o Manuel era líder de jovem, os meninos chegavam para mim e falavam, Rogério, por que masturbação é pecado? Não está escrito na Bíblia, tá? Se vocês achou, vocês me mostram. Por que é pecado? Vou te falar por que é pecado. Porque masturbação é uma atividade gay.
E se nós fosse tratar com homossexualidade, irmão? Imagina, que loucura. Por quê? Porque é a idolatria do desejo sem relação. Tem um homem na Bíblia que gostava de masturbar. O nome dele é Onã. Capítulo 38 de Gênesis. Ele gostava da relação ali, ó. Ele gostava de ter o prazer. Só que na hora que ia assumir a identidade, a responsabilidade, o que ele fazia? Tirava e derramava semente no chão. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia fala claro, Deus o matou. Por causa da sua maldade. Por que masturbação é pecado? Porque masturbação é o desfacelamento da relação. Por que sexualidade é para relação sexual, sexo é para dentro do casamento? Porque é a celebração da relação. E aí sabe o que a gente encontra hoje na igreja? E eu quero falar com os irmãos aqui muito claro. Sabe o que? Eu e minha esposa está ali, nós estamos acompanhando um monte de casal e um monte de jovem. Aí o jovem está lá, solteiro, doidinho para transar. E eu e minha esposa está tendo um trabalho lascado para os casados, que agora pode e não transa. Parece piada, irmão. É piada. Quem dera eu fosse piada. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Vou vir um pouquinho para cá. Irmã, esse negócio de castigar marido com sexo é pecado, tá? É pecado. A ponto de abrir uma fenda espiritual e o diabo entrar lá na tua casa, deitar com você na cama. É pecado a ponto de pegar o teu marido e entregar ele na mão da meretriz, da Jezabel. Muitos casos de adultério que eu e minha esposa têm enfrentado lá em Paraíso, sabe o que é? Culpa da irmã muito religiosa. Que fala que se você não fizer isso para mim, lá de noite você não vai ter. E aí sabe o que você está fazendo? Pondo preço na sua intimidade. E quem põe preço na intimidade é prostituta, não é esposa. Quem fica negociando o sexo é a mulher lá da meretriz. Não é a santa serva do Senhor. Aí depois cai e vem falar que o homem não vale nada porque ele pegou a vizinha. Porque ele saiu com a mulher lá. Irmão, presta atenção, é sexualidade. Se é pureza, seja pura. 80%, pesquisa, 80% dos pastores brasileiros tem problema com pornografia. E um cara que é pastor tem problema com pornografia, o que está acontecendo com ele, irmão? Na maioria das vezes, a relação está ruim. Nós é ensinado na igreja, irmão, a alimentar a prostituição dentro de casa. Porque aí vem uns camaradas de casal aí e começa a dar as instruções assim, ó, irmão, homem é que nem forno micro-ondas. E mulher é que nem forno a lenha. Aí você tem que começar a bajular desde manhã, e vai soprando, e põe fogo, e vai soprando. Aí chega de noite, você vai fazer uma janta. Ô irmão, isso é relação? Só que a gente come e não questiona. Porque se eu precisar comprar sexo da minha esposa, eu não tinha casado. Eu não precisava pagar as contas, eu não precisava assumir a responsabilidade, eu não precisava amar essa mulher para cima dos meus desejos, eu não precisava honrar a fidelidade, eu não precisava vir na presença de Deus e falar, eu aceito ela na saúde, na doença, rica, pobre, bonita, feia, gorda, magra, ela é minha. Ou eu estou mentindo aqui, irmão? Nós precisamos ficar mais esperto na questão da sexualidade. Nós precisamos tratar de alguns paradigmas que a gente fica encobrindo. E sabe como é que vai fazer na vida dos casal da igreja? Ó, ladeira abaixo. E o que eu estou falando para vocês aqui, eu já conferi com o Rafael, tá? Depois não precisa escandalizar não. Qualquer coisa fala para me ligar.
Para com isso, irmão. Vamos para frente. A confissão do pecado é para que não tenhamos mais da vergonha, não tenhamos mais vergonha da nossa nudez. Por isso que a gente pode entrar diante de Deus de que forma, irmão? Fala, nu. Sabe que jeito que o nosso Jesus foi crucificado? Um desavisado aí, com medo de macular a imagem de Jesus, que foi lá quando fundiu Igreja e Estado, quando foram fazer as imagens de Jesus, sabe o que fizeram? Quando foram fazer a imagem, ia ser muito escandaloso colocar aqui Jesus crucificado pelado. E aí um desavisado foi lá e tampou a única parte de Jesus que não podia ser tampada. Foi lá e colocou uma cueca nele. Você já viu os crucifixos de Jesus? Que jeito que Jesus está? Ele está com um pano aqui, né? Então, a única parte que não poderia ter sido era essa. Por quê? Porque quando nós olhássemos na intimidade de Jesus, nós ia ver que ele era um santo varão, circuncidado, homem de Deus, de aliança e pureza. Ele foi crucificado nu porque não tinha do que se envergonhar. Era uma oferta pura para a minha e para a tua vida depravada. Jesus se entregou puro, por quê? Porque diante de Deus, ele não tinha nada que se envergonhar. Não tinha nele mácula, ruga, nem sombra de variação. Ele era íntegro, ele era fiel, era puro, era sem mácula. É o nosso Cristo, foi dessa forma. Labacanto e revasse me andarabagai. Jesus se apresentou diante de Deus para redimir o Adão que se vestiu. Isso me deixa maravilhado com ele. Vamos terminar, irmão? Falta 15 minutos. Eu quero falar daquelas duas palavrinhas lá. Fala comigo, imoralidade. O apóstolo Paulo fala no capítulo 5, e agora eu venho para a Bíblia. Primeiro conselho. Fala, seja imitadores de Deus. Mais alto. Fala, imitador de Deus. Aí a gente pensa que a palavra original aqui é como se a gente fizesse igual esses comediantes faz. Paródia, imita, sabe? O apóstolo Paulo fala assim, sede imitadores de Deus. Aí você vai perguntar, de que jeito, Paulo? Que a gente imita Deus. Aí ele responde, ele fala assim, fala, como filho amado. Como é que a gente imita Deus, irmão? Primeiro virando filho, mudando a natureza. Por isso que salvação sem novo nascimento não é salvação. Novo nascimento é Deus dando para nós uma nova natureza. Quando recebemos uma nova natureza, podemos ser chamados de filhos de Deus. E outra coisa, não é um filho qualquer, é um filho amado. Deus te ama. É quem teve a experiência do amor de Deus que vai responder ao Pai como um filho que é amado. Por isso que aquela frase foi marcante na vida de Jesus. Jesus entra na água, quando ele sai, o próprio Pai diz, eis aí o filho que eu amo, e a minha alma nele tem prazer, oh glória! Você já ouviu isso do teu pai? Então a probabilidade de você estar vivendo como escravo é muito grande. É por isso que a gente não consegue imitar ele. Porque a imitação aqui não é fazer de conta. A imitação aqui, no original, se você for ver a palavra, é se tornar. Então o apóstolo Paulo está falando, se torne em Deus como um filho amado, como Jesus foi. É lindo, né? E aí ele falou, quando você se torna a imitação de Deus como um filho amado, Nayara, você vai responder a todo mundo de que forma? Fala, em amor. Porque a tua natureza é o quê? Amor. E aí é um amor que é diferente do amor do mundo, que aceita, né?
pega os outros lá, dá um banho neles, põe um perfuminho, veste a porquinha e solta, ela vai no lamaçal, volta, você lava de novo. Ah, é porque Deus me ama. Não, não é esse. É porque agora eu deixei de ser quem eu era e me tornei alguém que eu nunca poderia ter sido. Filho de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a beleza do cristianismo. Essa é a diferença do cristianismo com todas as outras religiões existentes. Por quê? Porque nós temos a capacidade de, em vida, nos tornar numa nova pessoa, com um novo comportamento, com um novo valor, com um novo padrão, com uma nova ética. Quem me entende diz amém. E aí, é depois de tornar-se filho, que no versículo 3 o apóstolo Paulo vai falar: entre vocês não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual. Deixa eu falar daquelas duas palavrinhas ali. Fala sexual. Sexual está relacionado com o quê? Com a nossa sexualidade. E a nossa sexualidade é o quê? Fala afeto, desejo e prazer. Né? Então, deixa eu ir um pouquinho mais além, antes de terminar. Quem aqui já viu um cachorro pegando uma cadela na rua? Todo mundo, não é possível. Todo mundo. Cavalo pegando a égua, boi pegando a vaca, né? Isso acontece aí. Me fala aí, qual que é a reflexão deles, irmão? Tem reflexão? O que tem? Não, mas no cavalo, no boi, na vaca, no cachorro, você já viu um cavalo que vai terminar assim, deitar e falar: nossa, maravilha, ou glória. Tem alguma reflexão? Não tem. O que tem? A única coisa que tem é o quê? Instinto. E o instinto é o que o irmão falou. Instinto é para perpetuar a raça. Então, precisa de afeto? Precisa de atração? Precisa de prazer? De onde eu descobri que cachorro não tem prazer, gato não tem prazer, animal não tem prazer, eu dei muito glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus deu isso para mim e para você. Ah, você ter dado um glória, irmão. Sabe por quê? Porque não tem reflexão, não tem entendimento de relação. Quem entende diz amém. É por isso que se você pegar lá e colocar um cachorro, o cachorro vai ter relação com a cadela. Se ela tiver filho, vai ter relação com os filhos, e os filhos vai ter com a mãe, e as mães vai ter com o pai, porque não tem o quê? Reflexão. Porque não tem condicionamento de relação. Quem me entende diz amém. É por isso que a Bíblia condena relação incestuosa. Quando nós lemos lá em Levítico, se o cara pegar a prima, pedrada nele. Tira fora da congregação, pedra nele. Nós estamos chegando num nível de depravação tão grande que a condição relacional está sendo tão mandada para fora que agora o que acontece? 80% dos casos de abuso infantil no nosso país é o pai que faz. E aí me fala como é que esse homem que teve relação com uma esposa, viu a barriga crescer, foi lá, viu o parto, pegou a criança no colo e depois abusou dela sexualmente. Porque nesse cara, o que não tem nele, irmão? Não tem reflexão, é um animal. Só tem instinto. Quem me entende diz amém. E sabe o que isso é? Imoral. Porque o que freia o meu instinto? Fala para mim, irmão, o que freia o teu instinto? Para as irmãs e para os irmãos que estão aqui, o que segura, irmão,
O desejo, a atração, eu vou falar de forma aberta, o que segura o tesão? Fala para mim, o que segura, irmão, a vontade, o desejo, a sexualidade, isso aí, o que segura? Fala, o que segura é a moral. E o que é moral? Sabe o que é moral? É um padrão de funcionamento. Moral é o entendimento de como funciona. Moral é a luz reflexiva de como eu lido com as coisas. Moral é isso. Moral é o meu freio diante daquilo que é para ser feito. Irmão, o que é isso aqui? Hã? Aí se tivesse um prego aqui, e eu bater esse celular no prego, o que vai ser? Vai pregar? Hã? Por quê? Porque não foi criado para isso. E o que está me falando que não foi criado para isso? Fala-se uma lógica moral. Então, quando nós vamos tratar da sexualidade, nós quer pregar, nós quer bater num prego com o celular. Porque aí a sexualidade não tem moral. Ela não tem padrão. E eu não estou sendo moralista. Eu estou falando da condição de natureza que Deus criou. Como que Deus criou, irmão? Fala macho, fêmea. E dos dois, a sua prole. Quem me entende diz amém. Aí quando chega alguém aqui na igreja que tem atração para o mesmo sexo, o que a gente faz, irmão? A gente não trata com a natureza, a gente trata com o comportamento. Por isso que a gente é covarde. Quem me entende diz amém. Então o problema dessa moça, desse rapaz, ele é sexual? Hã? Não é sexual. E a gente quer tratar com o quê? Com sexualidade. Tá vendo o tanto que nós estamos equivocados? Tá dando para perceber, irmão? Quando a gente vê um travesti, eu fui para a base missionária lá em Curitiba, e eu pensei que base missionária, uma das maiores plataformas missionárias do planeta, chama Jocum, Jovens com uma Missão. Eu fiz missão transcultural na Rússia, fui para a capital da Sibéria, fiquei lá 45 dias, maravilhoso. Aí eu cheguei na base lá em Curitiba, Almirante Tamandaré, cidade satélite de Curitiba, é um bairro assim, né? Aí cheguei lá, Nayara, falei, rapaz, tô jogando na seleção. Entrei na base, quando eu olho na base, vem um rapaz com uma bolsinha rosa, vestido de mulher, 2 seião, puxando uma malinha rosa, uma mini saia assim, com uma bota grandona assim, puxando assim, entrando na base também. O que você é? Aluno. Eu falei, ué. Aí o preconceito, vem pra fora, ué, mas aqui não é a seleção? Aqui só não vem os melhores de cada igreja? Não é aqui que nós vamos jogar? Aqui agora é o jogo para cima? Quando vem, entra um rapaz desse jeito. Foi hospedado. E aí devo um problema. Qual que é o problema? Onde vai dormir? Porque o curso é interno. Integral. O dia todo lá, trancado. Um dia só de semana que tem folga para você sair da base. Aí, irmão, eu fui mas assim, olha, ai, Jesus, me perdoa, como eu era ignorante. Porque essas questões que eu estou te falando agora, eu também não sabia. Eu também olhei ruim. Eu também medi, irmão, pela aparência. E aí o pessoal da base, sabe como é que fez? Ô, meu irmão, seja bem-vindo. Abraçou. Senta aqui. E eu olhando, falando, mas como assim, gente? Fariseu puro. O puro fino do farisaísmo. A religiosidade mais grossa. Com uma semana, a mala rosa ficou preta. É para você ter dado um glória. Com um mês, a sainha virou calça e a blusinha virou camisa larga. A cabelo comprido ficou curto. Quem pediu? Ninguém. E eu vi esse camarada jogado no chão,
falando: Pai, Deus, eu perdoo meu pai que me abusou dos 3 aos 16 anos. Eu vi ele jogado lá. Eu vi ele jogado no chão falando assim: Deus, eu perdoo meu primo que viu meu pai me abusar e abusou de mim também. E aí toda vez que ele liberava um perdão, Deus ia devolvendo ele para a sua condição original. Laia vassuri mi canto egenabri abaixia racei bedecaio antori abai. Deus espera de nós arrependimento, para que a condição natural, original da nossa criação seja devolvida. Deus quer te libertar desse vício na pornografia, desse comportamento na masturbação, desse adultério intrínseco no coração hoje. Deus quer te libertar. Se arrependa! Reiravai osuriamandarabagai. Só que tem um porém, para ficar mais legal ainda, para Deus esfregar mais na minha cara, assim. Quando ele chegou lá, ele já tinha feito a cirurgia. E aí nós estávamos num culto lá, normal, assim. E foi nesse culto de paternidade que eu vi esse cara jogado e já tentando melhorar, porque a nossa visão é essa, ele está melhorando. Que ele levantou assim alegre, irmão, chorando com um sorriso no rosto. Olhou para nós assim dentro da sala e disse assim: Deus me chamou para ser um Paulo para ele. Por quê? Porque a partir de hoje o Senhor acabou de falar comigo que eu serei um eunuco. Eu preciso tratar com melhor qualidade isso. Quando eu falei para vocês casar certo, eu não estava brincando. Quando eu estou falando para vocês que há uma pureza sexual e uma fuga da imoralidade, é trazer dentro do meu instinto. O que eu trago? Eu trago o preceito bíblico. Salmo 119, versículo 9. O salmista grita e pergunta: Deus, como purificará o jovem o seu caminho? Oh, glória! E ele mesmo responde: cumprindo e obedecendo a sua palavra. Pureza sexual só é vencida pela obediência da palavra na ação do Espírito Santo. Moça, teu desejo não é pecado. Tua atração não é pecado, moço. Sabe o que é pecado? A forma como você lida com isso, como você administra isso. E só para terminar mesmo, porque já deu meu horário, eu quero falar só de uma questão muito séria. O movimento LGBT ou de sexualidade do mundo aí, eles têm sido usados poderosamente pelo diabo para mudar alguns conceitos. Por quê? Porque agora eles estão dizendo que o meu desejo define a minha identidade. Fala, o meu desejo define a minha identidade. Então, se um rapaz tem atração homossexual, então isso quer dizer que ele é um homossexual. Aí pegou o comportamento e transformou na identidade. Essa é a maior mentira do diabo, porque desejo não define identidade. Então o que acontece? Quando um hétero vem para a igreja, a gente começa a tratar da salvação de forma comportamental. E como é que é tratar de forma comportamental? Ah, eu bebia, agora eu não bebo mais. Ah, eu fumava, agora eu não fumo mais. Ah, eu contava mentira, e agora eu não minto mais.
Isso aí o que é, irmão? Fala, comportamento. Aí quando chega um homossexual aqui, nós falamos assim, nós precisamos tratar com a homossexualidade. Aí sabe o que ele fala? Mas então eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. Porque não é mais o que eu faço, é quem eu sou. Então enquanto a igreja está falando aí de relação sexual, sabe o que o movimento está falando? Eles estão falando primeiro de identidade. Você é o que você sente, o que você deseja, o que te traz atração. E isso é uma mentira do diabo. Quem me entende diz amém. Segunda frente que eles estão trabalhando, eles têm uma comunidade. Irmão, aqui você pode ser aceito. E quando nós chega aqui, nós parece que não aceita. Por quê? Porque primeiro nós quer consertar para depois receber. Ou não é assim? E aí chega lá, eles têm uma comunidade. O nome é comunidade. E sabe o que significa comunidade? Vem de comunhão. É a união do comum. Então eles estão fazendo o quê? Desenhando uma identidade em cima do desejo. E esse pessoal está se reagrupando e fazendo uma comunidade. E quem é a comunidade dos puros, dos fiéis na terra? É os crentes que tinha que redimir esse povo. E aí eles estão usando um preceito que é nosso para virar um grupo que está lutando contra nós. É ou não é? Terceira frente, eles estão com uma missão. Há 2 meses atrás, teve a parada gay nos Estados Unidos. E os drag queen começou a cantar. Os queer. Cantar assim, eu sou queer e estou indo atrás dos seus filhos. Eu sou queer e estou indo atrás das suas crianças, cantando no meio da rua aos plenos pulmões. Há anos atrás um rapaz deu uma entrevista no Jô e falou assim, nós precisamos dos heterossexuais para que eles tenham filhos que vão virar homo. E sabe o que a gente está falando? Não transa. Eles nem falam, irmão, de sexo. Vive a sua sexualidade do jeito que você quer. Eles estão falando é de identidade. Eles estão falando é de comunidade. Eles estão falando é de missão. Quem tinha que falar isso é eu e você. Por quê? Porque o único que pode devolver a humanidade, a identidade para o homem é Deus. Por quê? Porque foi Ele que criou. É Ele que estabeleceu os padrões. Quem me entende diz amém. Então quando a gente for falar de pureza e imoralidade sexual, nós precisamos entender o seguinte. Tua sexualidade não é pecado. Ela se torna pecado quando ela fica imoral. Quem me entende diz amém. Vamos melhorar? Eu sei que eu falei muita coisa aqui, irmão. Mas o desejo do meu coração verdadeiro é que a instrução dessa noite vire matéria do discipulado. Vire frente evangelística. Vire comportamento comunitário quanto igreja. Como eu disse aqui na quarta, a esperança não é muito mais dos senhores que estão ali. E eu respeito muito, em nome de Jesus, debaixo de conhecimento, estou falando isso. A esperança é dos jovens. Que para alguém, irmão, é muito difícil nós lidar com a nossa sexualidade. E nós entender em que mundo a gente estamos. Quem me entende diz amém? Se põe de pé, vamos orar. Oração de sexualidade. Se você tem algum pecado sexual aí, seja ele qual for, seja você solteiro, casado, seja você jovem ou ancião, se você tem um pecado sexual não acontece, irmão, de forma instantânea, que nem nós faz aqui. Tem que aceita a mão e levanta Jesus. Não, pecado sexual precisa de tratamento. Então eu espero que eu tenha te trazido luz nessa noite, para você pelo menos ter um caminho para lidar com a sua dificuldade. Não faça isso sozinho. Deixe a igreja participar da sua intimidade. Vem aqui e arranca a roupa. Que a nudez, irmão, é aquilo que Deus faz. Quem vai te vestir é Ele.
Adão, onde você está? Mas, Senhor, eu estava escondido. Ué, por que você escondeu? Ah, porque eu estava nu. Mas quem falou que você estava nu? Ah, nós pecou. Pecou, irmão? Vem para Deus. Aí quando chega em Deus, sabe o que Deus fez? Primeira coisa que Deus fez, arranca a roupa dele. Adão, sua condição é essa, é nu. Porque entre eu e você, nada, irmão, esconde. Quem me entende diz amém. Agora você está nu na minha presença, Adão, beleza, confessou, está aberto, está aí. Agora eu, o Senhor, olha que glória. Vou te vestir, Adão. Aí sabe o que a tradição judaica fala? Que Deus mata um cordeiro, mas era a mesma coisa de Deus falar o seguinte: vem aqui, Adão, eu vou te vestir, abraça ele. Deus quer te dar um abraço aqui essa noite, irmão. Tampar a sua vergonha. Quer te vestir de uma nova natureza e de uma nova condição. A tua sexualidade é importante, precisa de cura e precisa ser tratada de forma responsável para ser próspera. Amém? Amém? Deus vai abençoar a vida de vocês. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, eu quero no nome de Jesus orar por essa igreja, Pai. Por todos que aqui esta noite entraram, Deus. Pai, nós sabemos que foi dito muita coisa aqui, Pai. Que o Teu Espírito ministre melhor em cada coração, Pai. Que aquilo que foi mal entendido, Pai, o Senhor traga luz. Que aquilo que foi mesmo bálsamo, que o Senhor cure. Que aquilo que foi mesmo, Pai, instrução, que o Senhor ensine. Traga libertação, cura, transformação. Que o Senhor traga para dentro da nossa sexualidade, Jesus, moral, respeito, que traga santidade, pureza, no nome de Jesus, como filhos amados, que o Senhor ama. Nós queremos te imitar, nós queremos nos tornar, Pai, na tua imagem. Então vai curando, vai libertando, vai abençoando, em o nome de Jesus, Pai. Cobre essa igreja, derrama a sua mão, Pai, derrama o espírito de revelação, de conhecimento, de cura, de libertação. Põe por terra a vergonha, põe por terra, Pai, o medo. Pai, vai dando vitória pelo Teu Espírito Santo, que saiam pessoas aqui, Pai, com a sua sexualidade curada, restaurada, Pai, reedificada, no nome de Jesus. Pai, eu os abençoo, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.